Caneta, papel, Bíblia, né? Gracinha, Regi, Piva, Joyce, Rodrigo. Vamos, Piva, Micheles. Vamos lá. Então nós estamos aí no... Hoje nós vamos, se Deus quiser, pela minha previsão, hoje nós vamos terminar o capítulo 3 de João. Amém? Hoje eu acho que a gente consegue terminar o capítulo 3 de João. Vamos então, nós paramos na terça passada em João, capítulo 3, versículo 21. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 22 e vamos do 22 ao 36, onde nós fechamos aí mais um bloco, né, da passagem de Jesus pela terra, visto aos olhos do apóstolo João. Amém? Nós estávamos falando do capítulo 3, então a gente já está claro assim, né? É legal isso, porque para nós, assim, quando a gente estuda, fica claro. Quando alguém falar de Nicodemos, tu sabe, tá lá em João 3, entende? É legal, né? Mas não, Nicodemos está em João 3. Porque tu tem que nascer da água do Espírito, está lá em João 3. Jesus falou para Nicodemos. O novo nascimento, está em João 3. Jesus falou sobre o novo nascimento para Nicodemos. Ou seja, nós começamos a ter essa intimidade com a palavra, né? Começamos a aprender, a nos situar na palavra, né? Isso é muito, muito, muito bom, muito bom. Então nós já vimos aí que João 3 começou com Jesus em Jerusalém, sendo procurado por Nicodemos, e nós vimos até de capítulo 16, 17, a conversação de Jesus com Nicodemos, e nós batemos muito nisso, né? E aprendemos muito nessa busca de Nicodemos, essa busca, sabe, por Nicodemos da verdade, né? Queria conhecer a verdade, foi atrás de Jesus para ele saber dessa verdade que Jesus estava pregando. Amém? Paramos aí na semana passada em João 3,16, falando sobre o amor, né? O amor de Deus para conosco, o amor que fez, aquele amor sacrificial, aquele amor que fez com que Deus desse o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam. Então nós falamos sobre o amor sacrificial, né, de Deus por nós, né? Lá em Isaías a palavra diz: a ele agradou moê-lo. Então Deus, né, a ele agradou moê-lo. Então foi esse sacrifício de Jesus uma prova, né, do amor do Senhor Deus por cada um de seus filhos. Amém? A gente falou bastante sobre João 3,16. Explicamos a questão do amor, né, o amor ágape, e avançamos. Aí chegamos aí agora em João 3, 22. João 3, versículo 22, que diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Então, Jesus estava em Jerusalém. A gente entende que já sabe, né, pelo mapinha que a gente estudou. Jerusalém fica ali na parte de baixo, né, na Galileia. Então Jesus veio para Galileia, desceu, ele estava lá em Cafarnaum, lembra, né? Passou lá onde ele fez o milagre do vinho, né? Transformou água em vinho, lá em Caná da Galileia. Depois, em Caná da Galileia, ele desceu até Jerusalém. E aí agora ele passou em Jerusalém, agora ele começa o que? A voltar, a subir, a voltar para a Judéia. Então nessa saída de Jerusalém, aqui a palavra em João 3,22, já fala de Jesus saindo de Jerusalém rumo a Galileia. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Só que se nós olharmos lá em seguidinha, nós vamos ver na terça que vem o capítulo 4. No capítulo 4, Jesus já está se deslocando para a Galileia. Por aí ele passa por Samaria. É onde ele encontra a mulher samaritana. Então por isso que nós entendemos que ele está saindo de Jerusalém, saindo ali da Judéia e indo
para a terra da Galileia, entende? Porque ele, em seguidinha, a gente já vai entrar na semana que vem, ele indo para a Galileia, passando por Samaria, né? Onde nós vamos estudar o encontro dele, né? Aquele encontro lindo que ele teve com a mulher samaritana. Amém? Então Jesus está agora saindo de Jerusalém, nas terras da Judéia, e ali nas terras da Judéia, ele permaneceu com seus discípulos batizando. Então tá vendo, seus discípulos batizavam, ok? Então, rumo à Galileia, eu já falei isso, voltando, passando por Samaria. Batizava, então quando a gente olha assim, estava com seus discípulos e batizava. Só que na verdade não era Jesus que batizava. Quem batizava nas águas eram os seus discípulos, sob a autoridade e o cuidado de Jesus. Por que a gente sabe disso? Porque nós vamos ler em seguida, lá no capítulo 4, versículo 2, que diz, Jesus não batizava. Então não era Jesus que batizava. Quem batizava eram os discípulos, mas sob a autoridade, sob a supervisão de Jesus. Agora, uma coisa interessante aqui é que o batismo dos discípulos, né, não era o batismo cristão, como a gente vê hoje. Porque eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Filho estava ali, né? Então eles não tinham batismo ainda cristão como a gente tem hoje. O batismo que os discípulos batizavam era um batismo, era a continuidade do ministério de João Batista, que era o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só que o reino de Deus é estabelecido com a crucificação, morte e sacrifício de Cristo. Por enquanto, Cristo não tinha sido sacrificado ainda. Ele veio trazer o reino, só que o estabelecimento do reino dar-se-ia com a crucificação, com o sacrifício. Enquanto Cristo não foi sacrificado, o reino não havia chego ainda, né? Ele sabe, então, arrependemos porque é chegado o reino, só que esse reino iria estabelecer a partir da crucificação. Então, o batismo ali não era como a gente tem hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mas sim, era uma continuidade do batismo do arrependimento, uma preparação para o que haveria de vir. Amém? 3:23 diz assim, olha, João estava também batizando, esse João era João Batista. João Batista também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria, afluía o povo, e o povo era batizado. Então Jesus estava nessa região, muitas águas, e por ter uma região de muitas águas, né, o povo, ele afluía para esses lugares para serem batizados. E lá também, perto dali onde Jesus estava, também estava batizando João Batista. Amém? Então João e Jesus estavam no lado, João com seus discípulos no outro, Jesus com seus discípulos no lado, e ali Jesus batizava com os seus discípulos, e perto dali, a palavra diz que João também estava batizando. Vamos para o 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ou seja, aqui o apóstolo João, a referência que ele dá ao encarceramento, à prisão de João Batista é só aqui, tá? Porque João ainda não tinha sido encarcerado. Ou seja, o apóstolo João, ele não fala quais foram os motivos que levaram ao encarceramento de João Batista. Ele não fala quais foram os motivos que levaram à prisão e, consequentemente, à morte de João Batista. Entende? Mas aqui ele citou, ele ainda estava ali batizando porque ele até então não havia sido preso ainda. Ou seja, ele não havia sido lançado na prisão. As condições da prisão de João Batista, né, por Herodes, ele está citado em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Então, Mateus e Marcos, os dois evangelistas, eles trabalham, falam, explicam, né, sobre a situação do encarceramento, sabe, da prisão de João e, consequentemente, a sua morte depois. Amém? Vamos para o versículo 25. O versículo 25 de João 3 diz assim, ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. Na verdade, esse versículo 25, né,
ele abre assim, ele só é um comentário que João fez muito pontual. Ele está falando sobre a situação ali do batismo, que de um lado estava Jesus e seus discípulos, do outro lado estava o apóstolo, o João Batista e seus discípulos. E aqui essa observação, esse versículo 25, é muito pontual, assim, sabe? Foi colocado assim, mas essa purificação que eles estavam tendo, os discípulos de João, com os judeus, era qual a purificação que valia mais, qual era o batismo que teria mais, que seria o certo. Então ali estavam com uma discussão sobre a questão do batismo, qual batismo que purificaria mais, entende? Então existia ali uma discussão entre uma forma de purificação, tá? O batismo purificava, não purificava, qual batismo que purificava mais, se era o dos judeus, ou dos fariseus, ou se era aquele de João Batista, entende? Ou seja, qual que é o mais válido, se é o batismo dos fariseus ou se é o batismo de João Batista, entende? Então eles estavam nessa briga, porque ali, então essa colocação é muito pontual, é uma colocação muito pontual que o apóstolo João fez, tá? Esse João, o versículo 25. Vamos ao 26. E foram ter com João. Ele disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos saem ao seu encontro. Aqui, tá? Essa observação dos discípulos de João Batista. Ou seja, o que acontece? Eles estavam batizando, como eu falei, um do lado lá e Josias com os seus discípulos do outro. E os discípulos de João Batista vieram falar com João Batista, dizendo que, avisando, né? Que aquele que João Batista dava testemunho, estava batizando do outro lado do Jordão e tinha mais gente, ó. Todos saem ao encontro. Então, ou seja, a gente vai ver um pouquinho mais na frente que houve aí, na cabeça dos discípulos de João Batista, né? Um sentimento meio de inveja, sabe? Um sentimento de inveja. Pô, como é que a pessoa que o João Batista, o nosso mestre, dá testemunho dele, hoje está lá batizando mais do que o nosso mestre, entende? Então houve aí uma rivalidade, um sentimento de rivalidade por parte dos discípulos de João Batista. Fato esse que fez que o João Batista, lá a gente vai ver, fez com que João Batista meio que ficou irritado, meio que João Batista ficou, sabe, não conseguiu entender por que os discípulos deles não entenderam ainda, não haviam entendido ainda, né, quem era Jesus, tá? Mas a gente vai ver em seguida. Quando ele fala em testemunho, e foram ter com mestre aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho. Então, ou seja, João Batista dava testemunho de Jesus. Já falamos nisso. Testemunho. Em João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ó. Jesus inicia um processo de defesa a respeito dele ser o Filho de Deus. Então, o próprio Jesus fala no capítulo 5, dizendo assim, no versículo 32 em diante. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Eu digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então Jesus, né? Jesus e o apóstolo João, ele fala muito, ele enfatiza muito a questão do testemunho. Jesus, ele passou o ministério dele aos olhos de João, sabe, sempre levantando testemunhos que evidenciasse a sua divindade. O apóstolo João nos mostra que Jesus, ele ficava sempre falando dos testemunhos, ou seja, levantando testemunhos para que comprovasse a sua origem,
que ele veio do Pai, que ele era filho do Pai e que ele era o Messias. Entende? O apóstolo João, ele fala muito isso no evangelho dele. Jesus provando através de testemunhos, sejam através de testemunhos pessoais, como é o caso de João Batista aqui, que o próprio Jesus citou para os fariseus, ou através de milagres, ou seja, através dos milagres que Jesus fazia. Jesus testemunhava que os milagres que ele fazia não eram de uma pessoa normal da terra. Jesus, através dos milagres, dos sinais, das maravilhas, era um testemunho do que ele fazia, não era, sabe, de alguém da terra, era somente de alguém mandado por Deus. Aqui a gente pode trazer à luz, né, da nossa exposição o que o Nicodemos falou para ele. Você lembra? Senhor, eu vejo que tu és realmente da terra, do céu, porque ninguém consegue fazer o que tu faz sem que tenha vindo do céu. Né? Então o próprio Nicodemos, nós falamos isso, ele, através dos milagres, dos sinais, ele teve a convicção de que algo em Jesus não era sobrenatural. Amém? Então, Jesus vivia fazendo isso e o apóstolo João vivia evidenciando, né, essa verdade que Jesus tentava defender. Em João capítulo, outras citações que Jesus também falou de João Batista. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim, ó: este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem e a crerem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para falar e testificar da luz. Bem, então Jesus usou muito João Batista como sendo o testemunho, o seu testemunho, como ele era o Filho de Deus. Se vocês podem olhar depois também lá no versículo 15, no versículo 19 do capítulo 1. Todos eles, Jesus apontando para, né, João Batista como testemunho de que ele era o Filho do Pai, veio do céu. Amém? Glória a Deus. Então tá vendo? Isso é o João escrevendo, o apóstolo João escrevendo. A briga, sabe? A luta que Jesus tinha, né, na terra, levantando testemunhos para provar para a religião que ele era o Filho de Deus. Foi sempre a permanência de Jesus na terra, aos olhos de João, foi sempre nessa pegada. Sabe, Jesus sendo perseguido e Jesus mostrando e provando e tentando levar as pessoas a entender que ele é a luz, que ele veio para salvar, que ele é o Filho de Deus, que ele era o Messias esperado, que ele era o Messias prometido. Jesus ficou fazendo muito disso no seu ministério terreno. O tema testemunho no Evangelho de João faz parte do assunto mais abrangente do Evangelho. Olha só, o tema testemunho do Evangelho, no Evangelho de João, faz parte do assunto mais abrangente desse Evangelho. Isso aqui é legal. Olha só, Jesus buscando que os homens ouvissem e recebessem como Messias, Filho de Deus, que viria para remir todas as coisas, juntando em sua caminhada testemunhos, a fim de testificarem a sua divindade. O que na verdade era ele o testemunho da remissão de um mundo condenado. Então, olha só, essa aqui eu quero que vocês prestem atenção comigo, para a gente conseguir viajar junto nisso aí. Então Jesus, ele, durante sua estada na terra, produzia testemunhos para testificar que ele era o Filho de Deus. Amém? Então, os homens buscavam Jesus, apertavam Jesus, queriam testemunhos de Jesus, queria que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus. Mas que, na verdade, depois Jesus se transformou como testemunha nossa para a remissão dos nossos pecados. Hoje nós temos os nossos pecados remidos através de quem? Quem é a testemunha nossa hoje? É Jesus. Ele nos deu o selo do Espírito. Quando a gente olha lá em João capítulo 8, versículo 18, diz assim: eu testifico de mim mesmo, ou seja, eu sou testemunho de mim mesmo. O Pai que me enviou também testifica de mim. Então João
sabe, era testemunha dele mesmo, e o Pai que o enviou é testemunha de Jesus. Então na terra, Jesus tinha que provar através de testemunho que ele era filho de Deus. Depois que ele subiu, né, ele passou a ser, ele testemunha dele mesmo, e o Pai testemunha por ele. Mas o mais lindo, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, quem é testemunha agora? Jesus. Ele aqui produzia testemunho, buscava mostrar testemunho para dizer que ele era o Filho de Deus. Ressurreto. Agora, ele é o nosso testemunho. Nós olhamos para Jesus, não, ele é a minha testemunha perante ao Pai. Amém? Ele é a minha testemunha perante ao Pai. Ele é o meu intercessor perante o Pai. Ele é a testemunha, ele é fiel testemunha. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Agora nós temos uma testemunha fiel. O primogênito dos mortos, o soberano rei das terras, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos seus séculos. Entende a inversão? A inversão. Na terra, a humanidade buscava nele, sabe? Na terra, a humanidade buscava que ele produzisse testemunho, que ele mostrava testemunho, que ele desse testemunho que ele era o Filho de Deus. Hoje, onde ele está, no trono sentado, ele é a nossa testemunha. Ele é o nosso testemunho perante ao Pai. Através do seu sangue. Entende? Isso. Hoje, testemunho fiel. Ele é testemunho fiel. Hoje, ele é o nosso testemunho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Preste atenção, queridos. Você, nesse versículo, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Fala aqui da total soberania de Deus. Se não for dada do céu, nós, sabe, não estaríamos aqui se do céu não fosse estabelecido que nós estaríamos ouvindo essa palavra. Então, partindo dessa palavra de João 3,27, mostra a total soberania, o total poder de Deus sobre os seus filhos. Agora, para você, um dia, esse versículo é um versículo muito usado para aqueles que defendem que não existe o livre-arbítrio. O dia que você for conversar com alguém que diz que o livre-arbítrio não existe, a pessoa, muito provavelmente, esse é um versículo que a pessoa vai usar para te confrontar. Sabe? Porque todas as coisas, Deus é soberano. Olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Amém? Bom, preste atenção. Só que a palavra também nos diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Sabe? Quem tem ouvido, ou seja, é chegada a hora. É chegado o tempo. É chegado o momento de nos prepararmos, de estudarmos, de buscarmos. Sabe? Agora, todos ouvem. Todos escutam, mas nem todos ouvem. Né? Escutar é uma coisa, ouvir é diferente. Então, por isso que nós precisamos da soberania, da misericórdia, da compaixão e de um coração responsivo à soberania, à misericórdia, à compaixão e ao amor. Né? Entende?
Nós precisamos ter um coração que responda ao chamamento do Pai. Um coração que responda, né, aos tempos que estamos vivendo. Um coração que responda a esse lugar que nós precisamos estar no Pai. Amém? Então eu peço muita atenção. Esse versículo, João 3,27, é muito usado, né, para, né, contra a questão do livre-arbítrio. Tá bom? Se você um dia for deparar com alguém falando sobre isso, muito provavelmente ele vai usar esse versículo, tá? Mas aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Então, o livre-arbítrio, a gente tem sim, né? Eu posso estar aqui, mas eu podia não estar, podia estar na televisão, podia estar, né? Mas aprove a Deus que eu estivesse aqui. Amém? Glória a Deus. E aprove nós, graças a Deus, a ouvir, né? A ouvir a voz do Pai. E esse amor do Pai, né? Porque se a gente tem essa vontade, se a gente tem, sabe, essa sede, essa fome de conhecer do Pai, é porque isso foi gerado em nós, né? E nós respondemos a isso, e nós queremos isso. A gente vai para Deus, nós somos todo arrebentado, todo pecador, precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua graça, precisamos da tua verdade. Nós falamos isso para Ele, né? Pai, precisamos de Ti, né? E Ele vem com amor sobre nós, vem com paz sobre nós, com revelação sobre nós, com cuidado sobre nós, e gera em nós essa fome, essa sede de buscá-lo. Amém? Então há uma simbiose, né? Há um relacionamento, há uma intimidade. Amém? Versículo 28. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Então João Batista falando, né? João Batista falando para seus discípulos. João Batista falando para seus discípulos. João Batista falando para seus discípulos. Vós mesmos são testemunha de que eu mesmo disse para vocês que eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. E isso a gente já estudou lá em João capítulo 1, sobre João Batista. Nós já estudamos isso, nós falamos isso, justamente isso, que João Batista disse para seus discípulos: olha, eu era até aqui, mas ele era antes de mim e agora ele vai ser depois de mim. Né? João Batista falou isso: eu sou até aqui, mas ele era antes e ele vai ser depois. Ou seja, João Batista ele deixava muito claro para os seus discípulos a missão dele, né? E ele estava aqui explicando novamente para os seus discípulos: olha, vocês sabem que eu falei isso para vocês, né? Eu não sou Cristo, eu sou um enviado, eu vim antes de Cristo. O enviado aqui, quando ele falou o enviado, quando João, o apóstolo João, colocou que João Batista era o enviado, o apóstolo João poderia estar se referindo a Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, ó: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá o seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, provavelmente, né, esse envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, estava citando João Batista. Esse enviado, olha, eu fui enviado, esse enviado, era esse enviado por Deus, João Batista, preparando o caminho. A gente até falou, né, como embaixador daquele que haveria de vir. Então, João Batista está de novo frisando isso para os seus discípulos: não sou Cristo, eu sou só o enviado. Mateus capítulo 11, versículo 10, diz assim também, ó: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim. Aleluia! Amém? Lucas 7:27 também fala disso. Ou seja, citando João Batista como o enviado, aquele que vem preparar o caminho para o Messias. Versículo 29 diz assim: o que tem a noiva é o noivo.
João Batista falando, né? O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Amém? João 3,29, essa citação de João Batista é linda demais. Nós já estudamos isso também, lá no primeiro estudo lá de João capítulo 1, falando sobre o amigo do noivo. João 3,29 é lindo demais, porque ele diz assim, ó, o que tem a noiva é um noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija, muito se alegra por causa da voz do noivo. Então, o noivo tinha noivo. O noivo saía para arrumar as coisas pré-nupciais. A noiva ficava com o amigo do noivo. Costume judaico. Né? Isso era um costume judaico. Era um costume judaico. Então, a noiva ficava com o amigo do noivo. O amigo do noivo. Olha o que João diz. Eu me sinto tão alegre. Eu me alegro ao ouvir a voz do noivo. Um detalhe que o noivo, quando o noivo saía e a noiva ficava com o amigo do noivo, esse amigo do noivo era tão fiel ao noivo, era tão leal ao noivo, ele não poderia ter nenhum tipo de sentimento pela noiva, nenhum tipo de sentimento, porque a noiva era do noivo, a noiva era do amigo, era do seu amigo. Sabe, o amigo do noivo tinha um amor pelo noivo. E aqui o João diz, eu me alegro com a voz do noivo. Eu me alegro que o noivo está chegando. Eu me alegro, ou seja, existe um amor do amigo do noivo pelo noivo. João Batista trazendo para a nossa realidade a noiva. No Antigo Testamento, por várias vezes, ela foi comparada com Israel. Israel era a noiva de Deus. Então, Israel, a noiva é a igreja de Cristo. Ou seja, nós somos o que? Amigos do noivo. Nós estamos fazendo o que? Cuidando da noiva, para que quando o noivo chegar, nós apresentamos a noiva para o enlace nupcial, para o matrimônio. Entende isso? Então, de forma nenhuma, nós somos, como amigos do noivo, podemos ter domínio, poder ludibriar, enganar, prostituir com a noiva. É um erro crasso, é um pecado, sabe, que muitos cometem, de se acharem donos da noiva. A noiva não é do amigo do noivo. A noiva é do noivo. E ele está voltando para buscar a sua noiva. E a sua noiva deve ser apresentada imaculada. Sabe, a noiva deve ser apresentada bela, adornada, limpa, preparada. Por isso que nós precisamos ter a palavra, por isso que nós precisamos estar na verdade, por isso que nós precisamos, que eu vou falar uma coisa para ti. Nós estamos fazendo esse estudo toda terça-feira. Tem as lives, uma palavra todo dia, às 9 da noite, todo dia. Eu mando videozinho, nós mandamos devocional, videozinho, com palavra. Hoje eu mandei um, né? Sobre João 3,16. Todo dia, basicamente, quase. Ou seja, nós, como amigo do noivo, estamos guardando e cuidando da noiva. Entende isso? Estamos preparando a noiva. Sabe por quê? Quando o noivo voltar, a noiva tem que estar preparada. A noiva não pode estar dormindo, a noiva não pode estar, sabe, acomodada. A noiva ela não pode estar achando, vivendo de qualquer maneira, achando que o noivo não vai vir. A noiva ela não pode estar despreparada, a noiva não pode estar desconectada, a noiva ela não pode estar descuidada. A noiva tem que estar cuidada, tem que estar alimentada, tem que estar guardada. Ela tem que estar, sabe, é como aquelas 5 virgens, as 10 virgens, né? 5 nécias e 5 prudentes. A noiva tem que estar prudente, a noiva tem que estar com unção, a noiva tem que estar com óleo, a noiva tem que estar preparada, porque ele vai voltar. Quando ele voltar, nós ouvir a trombeta, nós não vamos ter tempo de dizer, não, Deus, não vai ser. Entende? E aí nós precisamos estar preparados. Falo para vocês,
Nós vamos continuar, às vezes tem um só aqui assistindo. Nós vamos continuar fazendo, vou continuar preparando, vou continuar liberando palavras, vamos continuar ensinando. Porque quando ele voltar, você vai estar preparado, você vai dizer assim, ó, Senhor, eu conheço esse som da trombeta, eu conheço os tempos e eu sei que é chegado a hora, eu sei que eu estou preparado para ir contigo. Amém? Nós não podemos, como amigo do noivo, dispersar. Não podemos, como amigo do noivo, entende? Se entregar às mordomias deste mundo. Não podemos, como amigo do noivo, tratar a noiva de uma maneira indisplicente, de uma maneira sem amor. Nós amamos cuidar da noiva, porque ela não é nossa, é do noivo. Entende isso? Amém? Quando você, olha, o que está me ouvindo aí? Quando tu encontrar Jesus, tu vai dizer, bah, aquele cara lá é do chato. Mas graças a isso, hoje, eu ouvi aquela voz, vinde, bendito do meu Pai. Entende? Pega essa aí. Glória a Deus. Então ele era amigo do noivo. Olha, a alegria do amigo do noivo era o quê? Ouvir a voz do noivo. Ah, o noivo está chegando. Glória a Deus. E a noiva pode ser entregue. Ela está aqui linda, adornada, cuidada para o enlace nupcial. O noivo identifica Jesus como tão esperado rei e Messias de Israel. O amigo do noivo é o próprio João. Sua grande alegria está no fato de ter sido privilegiado como precursor, por preparar as pessoas para o esposo celeste. Então, João, eu tenho um comentário assim que eu extraí, esse comentário, né? Que a alegria de João estava também alicerçada, que João foi o primeiro, foi o escolhido, foi aquele primeiro homem escolhido para preparar a noiva. Sabe, depois dele vieram tantos outros, mas ele foi o precursor. Ele foi a pessoa escolhida por Deus para preparar a noiva para o grande dia do casamento. Ele foi. Olha, por isso talvez que Jesus disse, né? João Batista, homens nascidos de mulher, não houve nenhum maior que João Batista. Talvez é porque Jesus disse isso, olha, homens nascidos de mulher, não houve nenhum maior que João Batista. Talvez porque João Batista foi o precursor de cuidar, de preparar, né, de batizar e preparar a noiva para o enlace matrimonial. Então, um comentário que eu li, isso deixava o coração de João Batista regozijado, alegre e feliz. Ele era amigo do noivo, aquele que está ao lado do noivo em seu momento mais feliz, que é o dia do seu casamento, capaz de fazer qualquer coisa pelo noivo, renuncia à própria vida pelo noivo, até a chegada desse futuro marido. O seu amor por Jesus era tão importante quanto a sua missão. Amém? Então ele se regozija e ele se alegra. Tem um comentário assim, ó, João, através disso, ele busca encorajar os seus discípulos a compartilharem da sua alegria. Aquele sentimento de inveja que estava sendo gerado no coração dos discípulos, por Jesus está batizando, sabe? Está batizando, e João Batista então tenta gerar isso no coração, ou seja, alegrem-se comigo, porque eu sou amigo do noivo. Alegrem-se comigo, porque eu estou feliz, porque o noivo está, o noivo está presente, porque o noivo foi revelado, porque o noivo está entre nós. Alegre-se comigo, porque o noivo chegou, entende? O noivo chegou. Eu estava preparando o caminho para o noivo, e o noivo veio. Alegrem-se comigo. É chegado o tempo de alegria, ele andava feliz. Amém? João Batista estava feliz. Não sei porque que ele foi falar lá da mulher de Herodias, né? Não sei porque que ele acabou lá falando lá da Herodias, a mulher lá que se relacionava com o irmão de Herodes. Não, casada com o irmão de Herodes, se relacionava com Herodes. Aí ele foi denunciar a mulher e perdeu a cabeça.
mas estava feliz. Amém? Vamos lá. Agora é a frase master de João, né? Célebre frase que ele falou para os discípulos. Convém, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Uau! Convém que ele cresça e que eu diminua. Né? Talvez essa frase, né? Convém que o Regi cresça, que eu diminua. Convém que o Piva cresça e eu diminua. Convém que a Priscílio Hernandes cresça e eu diminua. Convém que o Nasa cresça e eu diminua. Convém que a Gracinha cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, eu absolutamente renuncio às minhas vontades, desejos e planos para que o outro, aquele que eu amo, cresça. Eu renuncio, isso é a prova do amor, né? Eu renuncio à minha felicidade. Eu renuncio para o bem do outro. É necessário o meu morrer para que o outro possa viver. Esse evangelho ninguém quer falar, né? Esse evangelho não é muito, mas é palavra. É necessário o meu morrer para que o outro possa viver. Amém? Nós possamos ter esse amor gerado, né, em nossos corações. É necessário o nosso morrer para que outros possam viver. Glória a Deus, nós somos semente. Semente, quando morre, gera muitos e muitos e muitos frutos e muitas outras sementes. Glória a Deus. Convém que ele cresça ou diminua. João minimizava ainda mais. João estava tentando minimizar ainda mais a preocupação de seus discípulos. Tentando levar o foco, né, da conversa dele. Levar o foco da conversa para Jesus. Estava tentando desfocar dele e levar para Jesus. Aí eu li assim, a lâmpada tinha acabado a sua tarefa. João 5,35, Jesus disse, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisesseis por algum tempo alegrar-vos com sua luz. Jesus se refere a João como uma lâmpada que iluminava e resplandecia. Amém? Versículo 31. Tá dando para entender, gente? Está muito rápido. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. João falando ainda, tá? João Batista. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. João ainda, Batista, explicando para os seus discípulos. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra fala de coisas da terra e é terreno. Então o que é que João Batista estava fazendo? João Batista estava comparando, contrastando o ministério de João Batista com o ministério de Jesus, explicando para os seus discípulos, né? Ele estava fazendo um paralelo com Jesus e afirmando, né? E depois ele afirma a supremacia de Jesus. Ou ele está dizendo, olha, quem vem das alturas certamente é acima de todos, mas quem está na terra, quem vem da terra é terreno e fala coisas da terra, mas quem veio do céu está acima de todos. Então ele está dizendo assim, olha, Jesus fala das coisas do alto, eu falo das coisas aqui da terra, o meu chamado, mas só que ele é o Messias, ele é o cara, ele é o noivo, tá? Então ele vem de cima, ele veio do céu. Jesus é distinto de qualquer outro ser humano. Não existiu nenhum outro igual a Jesus. É o que vimos, por exemplo, no versículo 3. Aquele que quiser entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Então, assim, olha só. Aqui a gente tem outro ponto de... Quando ele disse assim, ele vem das alturas, certamente está acima de todos.
aquele que é da terra é terreno e fala da terra. Mas só que quem veio do céu está acima de todos, né? O versículo 31. E lá, no início do versículo do capítulo 3, a gente falou sobre o novo nascimento. E o novo nascimento, o que é? É necessário nascer de novo. E o nascer de novo é nascer da onde? Que a gente estudou. É nascer do alto, é nascer de cima. Ou seja, Jesus, aquele que veio de cima, nos habilita a esse novo nascimento, que é o nascer do alto. Entende? Por isso que nada pode ser da terra. Talvez por isso que Jesus, quando foi gerado, ele não foi gerado por nada terreno. Ele foi gerado por um ventre com uma semente, né, divina. Então não teve nada carnal, não teve nada, foi divina, uma semente divina no ventre virgem, né? No ventre virgem, uma semente divina, ou seja, algo completamente do alto para gerar depois frutos e filhos completamente do alto, né? Entende? Porque ele não poderia, se fosse diferente, desabitaria ele, porque ele estaria sido gerado no pecado. E como ele foi gerado do alto, do Espírito Santo, no ventre virgem, né? Isso habilita, ele não tem nada com o pecado, nada nele vem do pecado, né? Do pecado adâmico, porque ele veio do alto, a semente, o Espírito gerou do alto, e do alto, para que do alto ele gere filhos para Deus. Amém? Então é necessário nascer de cima, é necessário nascer do alto. Nada terreno, nada da terra. Nós, quando estamos em Deus, nosso pensamento são pensamentos do alto. Nossos pensamentos são pensamentos de cima. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes refletem as atitudes e movimento do céu, né? Então não, pastor, mas cara, assim, ó, quem é do alto fala de coisas do alto. Quem é do alto deseja coisas do alto. Quem é do alto trata a sua esposa como marido, né, que veio do alto. Quem é do alto trata os seus filhos como marido que veio do alto. Nós vamos ver aqui em seguida, quer ver? Eu vou continuar. Olha só. E é sobre esse novo nascimento que Jesus vem falar, sobre essa nova realidade. Então Jesus vem implementar esse novo nascimento, veio trazer essa nova realidade. Agora, novo nascimento, veio trazer essa nova realidade. Eu quero achar algo aqui. Eu quero achar. Só vamos. Faz um favor para mim. Vai lá pro 36. Só pro 36, tá? Depois a gente volta lá pro 33. Vamos pro 36. Só. Por isso, quem crê no Filho tem vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que eu quero chamar aqui, trazer, pincelar, para nós pensar aqui, né? É o tem. É o tem. E aí eu quero casar esse tem com o que a gente está vendo ali no versículo 32. Esse tem. Então, olha só. Pois quem crê no Filho tem a vida eterna. Esse tem a vida eterna significa o seguinte. Ele indica para nós que a vida eterna não é só uma expectativa futura. Esse tem, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Ele traz a indicação que nós não estamos falando apenas de uma vida futura. Esse tem nos traz uma indicação, sabe, que vivamos a partir desse tem uma experiência presente. Por isso que a vida eterna, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, porém essa vida eterna, ela já se manifesta no tempo presente. Por isso que aquele que crê no Filho, ele já começa desde já a manifestar, sabe, a evidenciar em sua vida esse relacionamento dele com o Pai. Esse relacionamento dele com essa vida nova. Esse relacionamento dele começa a ser evidenciado, essa transformação começa a ser evidenciada. Entende? Então esse tem indica a vida eterna, mas
gera em nós uma experiência, uma indicação de uma experiência presente. Amém? Então, por isso que esse nascer do alto, nascer de cima, nos remete a uma nova realidade. E João estava falando isso para seus discípulos, João Batista, para seus discípulos, né? Olha, ele veio do alto, né? Ou seja, o que acontece ele vindo do alto? Ele veio do alto, ele traz uma nova realidade, uma nova expectativa. Aqueles que creem nele começam a ter uma mudança de vida. Amém? Por isso que eu ouvi várias coisas, né? A gente ouve muito, eu acho que você também. O cara depois que foi para a igreja, ele começou a se dar bem, depois que ele foi para a igreja, ele começou a mudar de vida, depois que ele foi... Mas é claro, porque ele começa a conhecer uma nova realidade. É uma nova estrutura, é uma nova, né? É um novo estilo de vida. Evidentemente, ele não é mais o que ele era antes, né? Ele começou agora a ser governado. Cara, agora a gente é governado pelo Espírito que governa todas as coisas, que é o Espírito de Deus. Então, evidentemente, que o cara vai ser melhor. Não tem como não ser. Amém? Versículo 32. E testifica que o tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Vamos ver. Que vem, aí, acima de todos, é uma continuação, né? E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, ele veio do céu, faz coisas do céu, ele é do céu e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Né? Aqui João, ele está dizendo o seguinte: o testemunho de Jesus é verdadeiro. O testemunho de Jesus é verdadeiro. E deve ser aceito como tal. Ele tem origem divina. E ensinava tudo que ele ensinava, partia de uma experiência do céu, do alto. Ele sozinho tem uma autoridade universal. Aí agora assim, presta atenção, quando João Batista diz, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aí, João Batista já está expressando, sabe, uma certa inquietação dele. João Batista ele já está com seus discípulos. E isso já demonstra uma inquietação, já está inquieto com seus discípulos. Porque os discípulos eles ficaram preocupados porque João estava perdendo a influência, né? E sabe aquele negócio assim, uma frase que os discípulos falaram de João Batista? E João Batista, pela frase que eles falaram, ele captou a essência daquilo que eles queriam dizer. Por exemplo, quando eles disseram assim, lá no versículo 26, todos saem ao seu encontro. Quando os discípulos chegaram para João Batista e dizendo, olha, tu sabia que aquele que tu batizou aí, que tu dá testemunho, está batizando e todos saem ao seu encontro, está dizendo assim, foi um exagero de colocação. Todos saem, nem todos saem. Mas pelo coração deles já motivados por uma inveja, sabe, eles já diziam, todos saem ao seu encontro, querendo gerar em João Batista a mesma preocupação que estava no coração deles, né? O mesmo sentimento que estava no coração deles. Ou seja, o João Batista está perdendo influência, o João Batista está deixando de ser o cara mais importante, o João Batista está deixando de ser o cara, o João Batista está deixando de ser aquele que os fariseus vinham atrás dele, perguntando quem ele era. Ou seja, João Batista está perdendo, João Batista ele está perdendo visibilidade no cenário religioso, entende? Estavam assim preocupados com a visibilidade de João Batista. E falaram para João Batista, e nessa frase deles, João Batista captou a mensagem. Aí todos saem ao seu encontro. Nem todos saem ao seu encontro. E aí João Batista fica inquieto e disse isso. Olha, ele é nascido do alto, fala coisa do alto, ele viu coisa do alto. Ele testifica o que tem visto. Ele testifica do que ele tem ouvido. Ele veio do céu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem é esse ninguém? É vocês, meus discípulos, que eu estou falando, mas vocês não aceitam testemunho, sabe? Então denota um sentimento, denota já um sentimento de inquietude de João Batista
com relação aos seus discípulos, por eles estarem com esse coração ainda preocupados. Amém? Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Olha o que ele fala. Quem, todavia, aceita o testemunho, por sua vez, esse testifica que Deus é verdadeiro. Aceita o testemunho de quem? De Jesus. Nós aceitamos o testemunho de Jesus? Aceitamos. Então, certifica. Esse é o selo, né? Esse certificar é o selo. Tem algumas traduções que falam sobre selo. Esse certificar, algumas traduções fala confirmar. Esse certificou, ele confirmou, né? É um selo, sabe? É um selo. Ele estabeleceu o selo que Deus é verdadeiro. Amém? Ou seja, eles acreditaram que Deus é verdadeiro. Aquele que aceita o testemunho de Jesus. Glória a Deus. Versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aqui, João Batista também fala algo fantástico, nesse versículo 34. Pois o enviado, preste atenção, que diz, essa aqui é... Por quê? Pois o enviado de Deus, que é Jesus, fala palavras dele, de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte: em Jesus habita toda a plenitude dos Espíritos de Deus. Entende? Ele não dá por medida. Ele está dizendo, em Jesus, naquele lá que está batizando, que vocês estão preocupados, em Jesus habita a plenitude, os 7 Espíritos de Deus. Em Isaías 11, habita nele. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Ele é pleno. Só ele é pleno. Quando João Batista diz isso, porque não tem o Espírito medida, tudo habita nele, a plenitude habita nele. Ele é um pleno, ele é um ser humano pleno. Amém? Cara, isso é muito forte. Muito forte. Jesus é pleno. A plenitude habita nele. Por isso que Jesus lá em Lucas 4,18 diz assim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Porque o Espírito do Senhor me ungiu para abrir os olhos dos cegos, para fazer os surdos ouvir e os cegos e os coxos andarem. Então Jesus lá em Lucas 4,18 ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Então nele habita toda a plenitude. Glória a Deus. Vamos ler bonitinho, né? O Lucas 4,18. Deixa o pastor pegar aqui. Parece até o pastor que esvadio, que fala tudo pela metade. O pastor não tem o espírito de preguiça. Está amarrado. Vamos ler bem bonitinho o que o Senhor disse aqui em Lucas 4,18. Vocês merecem o melhor. E o melhor é bem direitinho. Como é que Jesus disse? Nós já estamos terminando. Ó, Lucas 4,18. Tá aqui, ó. Pastor vai ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o próprio Jesus, né, ele diz, o Espírito de Deus está sobre ele. Então, esse Espírito de Deus, essa plenitude, esse ser pleno que ele é, que João Batista falou aqui, porque Deus não dá o Espírito sob medida, nele está toda a plenitude. Por isso que esse nosso Jesus, ele é absolutamente sobrenatural. O nosso Jesus, ele é absolutamente inigualável, absolutamente cheio de tudo. ele é Jesus. Amém? Versículo 35.
O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Uau! Viu o que ele diz? O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Todas as coisas têm confiado em suas mãos. Então tudo está nas mãos daquele que é pleno, Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, esse versículo 36 aqui, ele é chave, né? Olha só. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vocês lembram ali que hoje a gente falou sobre João 3,16, que Jesus veio para o mundo não para condenar a primeira vinda dele. Ele veio para o mundo já condenado. Então Jesus, ele veio num mundo que já estava condenado. Ele veio com uma proposta de salvação para esse mundo condenado. Então todos aqueles que a gente encontra aí na rua, que não aceitaram Jesus, eles estão sob o jugo, sabe, sob o jugo do pecado, estão sob a condenação. Porque Jesus veio com a proposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele veio se apresentar com uma proposta de salvação para o mundo já condenado. Quem não aceitar, continuando na condição de condenado. Amém? É claro. E aqui, esse versículo João 3,36, ele vem selar essa verdade. Que assim, ó, por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se manter rebelde contra o Filho, ou seja, não entra, não aceita, não, sabe, se rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Sela o que a gente vem falando sobre João 3,16. Né? Eu não aceitei Jesus, eu não reconheço Jesus, eu sou rebelde, então, querido, infelizmente, sobre a tua vida permanece a ira de Deus, segundo a palavra de João 3,16. Amém? Glória a Deus. E aí, se mantém rebelde contra o Filho. O que é esse se mantém rebelde contra o Filho? Aquele que não crê no Filho não verá vida. Rebelde é alguém que não obedece. Obedecer ao Filho é semelhante a crer no Filho. Obedecer é semelhante a crer. A fé verdadeira implica comprometimento moral com Jesus. E a desobediência persistente a Ele demonstra nossa falta de fé. Amém? A fé verdadeira implica num comprometimento moral com Jesus. Eu tenho fé, eu sou de Jesus, então eu sou comprometido moralmente com Ele. Eu sou comprometido moralmente com as coisas dele. Eu sou comprometido moralmente com a obra que ele tem para a minha vida. Eu sou comprometido moralmente porque eu creio nele. Eu entendi, eu recebi a fé verdadeira. A fé verdadeira me impele, me conduz, me leva, sabe, a esse lugar de obediência. Amém? A fé implica no comprometimento moral com Jesus. E a desobediência persistente a ele demonstra falta de fé. Glória a Deus. Aí eu botei aqui o tem, né? Que a gente já falou. O tem nos indica que a vida eterna não é só uma expectativa futura, mas é uma experiência presente. Já falei. A ira de Deus sobre ele permanece. Deixa claro que a menos que a pessoa creia nele, no Messias, ele permanece debaixo do juízo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Assim nós encerramos o capítulo 3 do Evangelho de João. Espero que os senhores tenham sido alimentados. Espero que os senhores tenham gostado, sido edificados pela palavra, essa pequena porção do estudo. Eu sei que não é algo tão profundo assim, mas pelo menos eu creio que algumas luzes se acendem, algumas coisas a gente aprende, algumas coisas a gente entende, algumas coisas a gente volta a lembrar, e algumas coisas ativam algo na nossa mente que nos faz correr atrás, para saber mais. Amém? Esse é o objetivo. Agora, semana que vem, venham todos. Marque aí na tua agenda, no teu celular, manda o teu celular despertar 2 dias antes, Semana que vem nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É
fantástico o amor derramado por Jesus por aquela mulher naquele poço. É fantástico essa conversa que ele teve com ela. A mulher samaritana, os samaritanos eram inimigos dos judeus, os judeus dos samaritanos, mas no entanto o Senhor, esse Jesus inigualável, inexplicável e lindo, né? Não olha para a religião, para a aparência, ele olha para o coração e para o propósito. E Jesus tinha um propósito de encontrar aquela mulher naquela hora, naquele poço. Uma mulher, né, motivada, conduzida pela vergonha, vivia escondida, vivia, envergonhada, subjugada. E aí Jesus foi lá e transformou nela numa missionária. Ela teve uma revelação e Jesus abriu o coração dela de uma maneira fantástica. Terça-feira que vem, um grande encontro, vamos encontrar a mulher samaritana no poço com o nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite guardada debaixo da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, né, do poder consolador do Pai. Que nosso Jesus nos ensine mais, que nosso Jesus nos dê mais fome, que o nosso Jesus nos dê mais sede, que o nosso Jesus nos dê mais vontade dessa intimidade, dessa comunhão com o Pai, dessa comunhão da igreja, dessa comunhão dos santos. Que nós possamos, queridos, juntos, verdadeiramente, estarmos se preparando para a volta do nosso amado Jesus. Amém? Talvez pode até voltar hoje à noite para um de nós, não é? Talvez, pode ser, não pode? Nada é impossível, nada para morrer basta vivo, mas é hora que o Senhor nos chamar, que nós possamos estar preparados, né? Possamos olhar para o alto e dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu te recebo como meu Salvador, eu recebo o teu sangue, eu me lavo no teu sangue, eu recebo o teu sacrifício naquela cruz para a libertação dos meus pecados. Eu, Pai amado, te amo. Eu, Senhor, entrego a minha vida para o Senhor, o meu coração para o Senhor. Amém?